A graça e a paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando ao final da lição Cobiça, Ilusão e Decepção, não é? É a penúltima lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos orar pedindo a orientação do Senhor nesta manhã, né, que estamos encerrando praticamente essa lição. Vamos orar. Senhor Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, né, na finalização dessa lição da Escola Bíblica Dominical, de número 16, que fala sobre cobiça, ilusão e decepção. Nos abençoe, abençoe a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, abençoe a todos aqueles que estarão assistindo e ouvindo e participando desta Escola Bíblica Dominical. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, no último vídeo, né, no vídeo número 5, nós terminamos o vídeo falando sobre o nosso relacionamento com a igreja, né? E vimos que usar a liberdade cristã envolvendo-se com jogo, qualquer tipo de jogo, pode levar os crentes mais fracos a tropeçar. Isso é importante observar, não é, irmãos? Fizemos então naquela ocasião a leitura de 1 Coríntios 8,13, que diz: e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Em outras palavras, aquilo que pode levar outra pessoa ou irmão a pecar ou ser abalado na sua fé deve ser evitado para não causar escândalo, né? O sentido da expressão tropeço envolve mais do que aborrecer outro irmão ou ofender com ignorância. É uma ofensa séria, deliberada, que fere e enfraquece a consciência do outro e arruma um relacionamento, né, e arruína um possível relacionamento do outro com Cristo. Portanto, o pecado contra um irmão é um pecado contra Cristo, segundo o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Neste sentido, a liberdade cristã sempre deve ser exercida com amor, com uma visão de fortalecer os outros e não de trazer escândalo para o outro irmão, né? Então, tudo aquilo que nós tivermos que fazer, e se aquilo vai gerar um escândalo para o irmão, aquele que está começando na fé, mesmo aquele que está antigo na igreja, mas que é alguma coisa que você possa vir a fazer, né? E que aquilo é escândalo. Foi um tempo desse, um irmão foi fazer uma visita ao outro, e quando chegou na casa daquele irmão, tinha lá umas latinhas de cerveja. E o irmão questionou, ficou escandalizado e tal. E aí aquele outro irmão disse: não, isso aí não é para mim não, é para o meu parente, né, que bebe e tal. Então aquelas bebidas alcoólicas ali na geladeira daquele irmão causou um escândalo para aquele outro que estava visitando. Então, o que a gente puder fazer para evitar o escândalo, vamos fazer, né? Porque se pecamos contra o nosso irmão, é como se estivéssemos pecando contra o Senhor Jesus Cristo, né? Hoje vamos encerrar a lição 16, tratando sobre o nosso relacionamento para com os não crentes, né? Os não cristãos. A lição diz, pode ser um mau testemunho servindo como escândalo e como incentivo. É o que está aqui na lição, na letra C, né? Já no finalzinho, perto da conclusão. Aqui nós temos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 9, de 19 a 21. Vamos fazer essa leitura, né?
1 Coríntios capítulo 9, de 19 a 21, que diz assim, 1 Coríntios 9, de 19 a 21, porque sendo livre de todos, firme escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, né? Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele estava querendo dizer que enquanto ele estava isento de escrúpulos rígidos, porque ele tinha o conhecimento profundo da palavra, né? Ele estava reprimido pela fraqueza de outros. Então ele estava deixando de fazer certas coisas que talvez pudesse ganhar definitivamente aquela pessoa para Cristo. Por isso, sem violar moralmente a Bíblia, né, sem ele violar exatamente a moralidade bíblica, ele iria aonde fosse para entrar no mundo dos outros, para guiá-los para a salvação, né? Então, é um grande desafio para nós, né? Nós que estamos caminhando com Cristo, para falarmos do amor de Deus, falarmos do Senhor Jesus para outras pessoas, tendo que enfrentar esses desafios, para não servirmos de escândalo e também não darmos mau testemunho, né? Então, às vezes, é necessário você chegar em determinado lugar para que as pessoas percebam que você está ali, tem uma missão, né? Outro dia a gente foi passando, evangelizando aí, passamos próximo de um bar, tinha umas pessoas lá bebendo e tal, e nós entramos naturalmente, né? E ali conversamos com aquelas pessoas, eu e outro irmão que estava conosco, e ali entregamos umas literaturas, aquelas pessoas receberam de bom grado, sem problema nenhum, né? Já existem pessoas que ficam cismadas para entrar num lugar assim, para evangelizar, né? Ou seja, a gente muitas vezes tem que enfrentar essas coisas exatamente para levar o Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, né? Mas, irmãos, vamos prosseguir aqui, né? Prosseguir aqui na conclusão agora, né? A conclusão diz o seguinte: vivemos dias em que todos os anseios do homem têm o referencial econômico. Este é o único valor da sociedade que aguça ainda mais na cobiça do homem. Para essa mentalidade, as virtudes com lealdade, fidedignidade, honestidade e honra têm o seu preço. Basta saber qual é esse preço. Portanto, apenas como um provérbios para o dia de hoje, nós temos aqui na lição: a vida, como a sociedade valoriza, é constituída de ilusões que terminam em decepções, né? Se a pessoa for se deixar levar e se pautar por certas coisas aí da sociedade, ela termina se decepcionando, né? Então, por isso nós precisamos, o nosso guia maior é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, né? Portanto, finalizando a lição, a ênfase do livro de Provérbios, está escrito aqui, não recai sobre a prosperidade material, mas sim sobre a felicidade, o contentamento e a alegria de uma vida bem ordenada e disciplinada. O livro destaca o valor insuperável da sabedoria, especialmente em comparação com o valor transitório das riquezas, né? A pessoa que quer riqueza porque quer a cobiça,
mas as riquezas são transitórias, né? E Provérbios 16:16 vai dizer, né, a proposta bíblica equilibrada está exatamente em Provérbios 38. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Veja que palavra sábia, né? Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. E aí, finalizando com o provérbio do dia, precisamos exatamente fazer desse texto a nossa oração. Dá-me, Senhor, não me deis pobreza nem riqueza, mas que o Senhor possa me dar aquilo que é necessário para sobreviver, né? Ao invés de ficarmos assim ansiosos, né, naquela expectativa de querermos possuir as coisas desnecessariamente, ou ficar assim ansioso, com ganância por riqueza, essas coisas lá na frente vai trazer prejuízo para a pessoa, né? A não ser que esta riqueza ela tenha sido construída, né, dentro da honestidade, dentro das coisas, dentro da lei, né, dentro dos princípios da palavra de Deus. Então essa riqueza que nós construímos, ela é sustentável, porque ela está dentro de um propósito que não é uma coisa cobiçosa, não é alguma coisa para querer aparecer, para querer ser, para querer tirar alguma coisa de alguém que não tem, mas é algo que você foi construindo ao longo da sua vida, e tudo isso baseado nos ensinamentos da palavra de Deus, né? Então, ser rico não é pecado, né? O pecado é a pessoa ficar querendo a riqueza a todo custo, né? E nós sabemos que numa sociedade que não conhece os princípios da palavra de Deus, muitas pessoas terminam enveredando por esse caminho. E aí no final ela vai ter decepção, não é? E nós como cristãos temos que fazer como disse aqui o provérbio, né? Que nós devemos ficar contente, feliz, satisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. E na medida que a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo como pessoa, como profissional, como crente, como servo de Deus, as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, mas sem precisar de ter a ganância ou o desejo desenfreado de querer as coisas, né? Principalmente as coisas supérfluas que não trazem muitas vezes benefício a ninguém, né? Que Deus nos abençoe, né, nesta lição, que Deus nos prepare para estarmos cada dia mais atentos à sua palavra, para não sermos crentes cobiçosos, né, porque isso foge aos princípios da palavra de Deus. A cobiça é ilusão e no final se transforma em decepção, não é? Quero orar encerrando, né, e dizer aos irmãos que na próxima lição, que é a última lição aqui da nossa cartilha, vai falar sobre discernimento, crítica em ação. Discernimento, crítica em ação, né? Vamos orar encerrando. Deus abençoe os amados irmãos, né? Vamos orar. Você pode orar aí agradecendo também por esta lição. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder conhecer mais a Tua palavra. Esta lição a respeito da cobiça, que é uma ilusão e no final é decepção, que possa ter trazido para nós mais alguns ensinamentos de que nós precisamos não ficar preocupado exageradamente a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza, porque sabemos que o Senhor é um Deus rico, é um Deus dono do ouro e da prata, e é o Senhor quem nos concede, né, a riqueza necessária, aquilo que precisamos para viver com alegria, viver tranquilo na Tua presença. Continua conosco, Senhor, nos abençoando na próxima lição, né, e que possamos ter um domingo ricamente abençoado pelo Senhor, juntamente com todos os nossos familiares. Nós te oramos assim, ainda pedindo perdão pelos nossos pecados.